Oi, gente! E o tema do nosso Make Express de hoje é cílio postiço. Eu já vim de pele pronta, já até passei uma máscarazinha assim bem de leve de cílios. Vim conversar com vocês sobre esse tema que gera algumas dúvidas. Por quê? Às vezes você quer aquele efeito de cilião, de cílio postiço, mas não consegue colocar ele da forma correta, ou não consegue esse efeito só com a máscara de cílios. Então é interessante ter ali um plano reserva, porque realmente o cílio postiço dá um ar mais sofisticado na maquiagem. E pra gente começar a falar desse tema, eu já vou mostrar pra vocês algumas diferenças entre os cílios postiços, porque o mercado nos oferece várias marcas, vários modelos, então é interessante que você saiba escolher o melhor cílios pra você. Pra quem tá começando, eu sempre indico esses cílios mais naturais. Percebe que esses cílios, a base dele é uma base quase que transparente? Quanto mais transparente ela for, quanto mais fina essa base for, menos cola você precisa para aplicar e mais precisão você tem na hora de aplicar. Olha a diferença desses com esses, por exemplo. Tá vendo que são cílios mais cheios, mais robustos, cílios que têm, além de mais pelo, uma base mais escura, uma base preta. Quanto mais grossa for essa base, mais cola você tem para aplicar e um pouco menos de precisão, porque você não está enxergando muito bem onde essa base tá. Outra coisa, não é para todo mundo esses cílios que já começa grande. No meu caso, por exemplo, se eu olhar para vocês assim de frente, percebe que se eu colocar uns cílios muito grande aqui, ele tampa toda a minha maquiagem nessa área aqui do meu cantinho interno, porque eu não tenho muito espaço de pálpebra ali. Então, se eu colocar um cílio gigantesco, na hora que eu fizer a maquiagem, fiz ali, trabalhei meu esfumado, minha transição, quando eu colocar os cílios, vai sumir completamente quando eu tiver de olhos abertos. Então, é interessante que a maquiagem fique bonita de olhos abertos e de olhos fechados. Quando eu vou usar uns cílios mais extravagantes, eu opto por esses que tem um comecinho um pouco mais curtinho, tá vendo? E aí ele vai ficando maior. Eu vou aplicar com vocês hoje esse cílio mais discretinho. Para nossa aplicação, vamos utilizar uma pinça. Qualquer pinça, tá, gente? Não precisa ser uma pinça nova para isso, não. Qualquer pinça. E uma tesourinha. E eu faço o seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de colocar cola nos cílios para aplicar é cortar esses cílios, é fazer com que ele fique do tamanho exato do nosso olho. Uma dica, depois que você acertou o corte de um cílios, você guarda ele, você usou, foi pra festa e tudo. Quando você chegar em casa, lembra de tirar esses cílios com muito cuidado e mesmo se você não for usar ele novamente, deixa ele ali guardadinho para te servir de molde pro próximo. E, por exemplo, esse cílio já tá bem usadinho, ó. Ele nem é pra eu usar novamente. O que que eu faço? Deixo ele aqui. Porque da próxima vez que eu for usar um cílio semelhante, em vez de ficar medindo o olho, eu coloco um em cima do outro aqui, tiro o que tá sobrando e pronto, já aplico. Isso deixa a minha aplicação muito mais dinâmica, né? Mas da primeira vez a gente tem que fazer o processo todo. Então eu vou pegar os cílios, lembra? A gente não olha a cartela assim, ó. É assim, esse é deste olho e esse é desse olho, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, cortar a pontinha interna, que sempre vem com uma rebarbinha aqui da base dele. Cortei. Vou pegar esses cílios, grandão assim, do jeito que ele tá, e vou meio que medir ele no meu olho. Vou fazer isso com o auxílio da pinça, mas geralmente eu faço com a mão mesmo, só pra ficar mais didático pra vocês. E vou usar um espelhinho que tá aqui pra mim de apoio, tá? Então eu vou ficar olhando pra baixo, desgruda essa mão aqui do peito, deixa o braço mais livre, porque esse cílio tem que vir de cima. Então, ó, eu vou olhar pra baixo aqui pro meu espelho e vou meio que medir mais ou menos da onde eu tenho o pelinho.
Aqui, quando eu abaixar, ele vai ficar mais ou menos no início do meu olho, tá vendo? Então, eu venho abaixando ele aqui delicadamente. Olha o tantão que sobrou. Consegue ver? Sobrou uns 2, 3 tufinhos. Então, eu seguro mais ou menos aqui onde sobrou. Foi uns 2, 3 tufinhos. E corto. Agora que eu fiz esse, que eu medi, eu vou arrancar a colinha que vem. Então, eu seguro ele aqui, ó, o pelinho dele, e puxo toda essa colinha que tá ali, porque não é essa cola aqui que vai segurar o nosso cílio, não. A gente precisa de cola pra cílio postiço. Feito isso, eu faço esse movimento com ele pra ele ficar mais anatômico, tá? O que eu vou fazer? Aplicar a cola já nesses cílios, enquanto eu vou cortar o cílio do outro olho. Por quê? As colas precisam de um tempo de ação. Você já não pode aplicar ela e sair direto colocando ela no olho, porque ela precisa dar uma liga. E só de sair assim do tubinho, ela não tá com muita liga. Ó, em toda a base dos cílios, eu coloco uma colinha. Vou deixar ele aqui, enquanto eu vou medir o outro. Da mesma forma. Coloca ali mais ou menos, começo do olho, finalzinho do olho. É interessante medir os dois, porque eles não são idênticos. Ó, esse daqui eu preciso tirar um pouquinho menos. Do outro lado eu tirei 3. Desse aqui eu vou tirar só 2. Aqui do finalzinho. Faço o mesmo processo, tiro a colinha. Eu tô com uma camadinha de máscara de cílios. Então é interessante que se você, por exemplo, já fez toda a maquiagem, já tá com o olho pronto. No meu caso, eu não coloquei nenhuma sombra pra vocês enxergarem exatamente onde eu tô colocando os cílios. Mas como você já vai estar de sombra feita e tudo mais, toma cuidado, passa a máscara de cílios, faz uma camadinha, só pra ela receber melhor esse cílio postiço. E porque tem gente que tem o cílio mais pra baixo. E quando você passa a máscara, já dá esse movimento pros cílios, que é o que a gente precisa, né? Pra encaixar no cílio postiço. A colinha já começou a secar. Ó, ela já foi ficando ali um pouquinho mais transparente. Eu sempre prefiro a cola branca, eu não uso muito cola preta, mas isso é uma questão de costume mesmo. Usa a que você mais se adaptar. Da mesma forma que foi pra medir, não mantenha esse braço aqui grudado no corpo. Deixa esse corpo mais livre, porque eu preciso que esse cílio venha de cima. Então, ó, eu não fico com o cotovelinho aqui embaixo. De cima. Olha no espelho de acordo com que você vai conseguir ver a raiz dos seus cílios. Não adianta eu tentar colocar os cílios assim, porque eu não vou conseguir ver exatamente onde eu tô colocando. Então, ó, eu vou erguer aqui um pouquinho o queixinho, vou chegar um pouco pra frente pra ficar um pouco mais perto do meu espelho. Eu ergo aqui o queixo, eu estou vendo a raiz dos meus cílios. Eu venho com o cílio postiço e encaixo ele mais ou menos ali no meio. O mais próximo da raiz que eu conseguir. Ele fica meio bagunçado assim mesmo. Se você tem agonia, segura. Não fica agoniada, não. E agora eu venho organizando o restante dos cílios, ó. Coloco o finalzinho. Coloco aqui o comecinho. Vou vir com a mão que eu acho bem mais fácil. E meio que vou colocando esses cílios como se ele estivesse saindo do meu cílio natural. Ó, pode dar uma seguradinha aqui na pálpebra e dar uma forçadinha nele ali, nos cílios, pro cílios natural. Enquanto ele estiver meio molhadinho, você consegue fazer pequenos ajustes. Puxar um pouquinho pra dentro, puxar um pouquinho pra fora. Depois que essa cola secar, qualquer ajuste que você fizer, ou vai trincar a sua sombra que já tá feita, ou vai acabar arrancando um pedaço desses cílios. Então, eu vou deixar ele assim, só esperar ele secar um pouquinho.
Enquanto a gente tá aqui conversando, o meu outro cílios estava ali secando, né? A colinha começou a secar. O mesmo processo do outro lado. Um lado é sempre mais fácil que o outro. Então, treina nos dois olhos, tá bom? Mesma forma, com a mesma mão, minha mão dominante, eu vou vir de cima. Eu mudei um pouco aqui o jeito de olhar no espelho para que eu consiga ver toda a raiz desses cílios aqui. E ó, encaixei e venho organizando ali na raizinha dos meus cílios. Com a bundinha da pinça, eu venho colocando ele ali bem rente ao meu cílio natural. Percebe que a raiz desse cílio postiço, ela é branquinha, né? Então eu preciso fazer um acabamento. De qualquer forma, aplicou um cílio postiço, faz um acabamento na raiz dele, depois que já tiver tudo pronto, depois que sua maquiagem estiver pronta, faz um acabamento nele, na raiz dele, para que fique o mais natural possível, para que suba com qualquer resquício de base, tá vendo? Da basezinha dele ali branquinha. Só que pra isso eu vou esperar ele secar. Voltamos, depois que a minha colinha já secou. Ó, ela não tá mais branquinha, tá só a raiz dos cílios branquinha, tá vendo? Então, depois que ela já secou, o que a gente pode fazer? Pra unir o cílio natural no cílio postiço, eu posso pegar a minha máscara. Eu posso segurar aqui um pouquinho, ó, bem na raiz. Se o seu olho já tiver maquiado, não aperta, só realmente faz um apoio. E venho aplicando um pouquinho de máscara, eu tirei bem o excesso ali na tampa, pra unir o meu natural ao meu postiço. Por que eu coloco um dedinho aqui? Eu poderia vir só fazendo esse processo, né? Uma, pra não sujar nada da minha maquiagem que já tá embaixo. Então, se por um acaso esse aplicador escapulir, eu tenho um dedinho ali me ajudando. E outra, para eu conseguir ser o mais precisa aqui na raiz, porque eu não preciso de passar essa máscara na ponta dos meus cílios. Se eu quero um cílio mais volumoso, eu pego um cílio postiço mais volumoso. Eu não quero que tenha excesso de máscara no cílio postiço, eu quero só unir os dois. Mesma coisa do outro lado. De pertinho, olha. E agora, pra tirar esse efeito desse branquinho ali na raiz dos cílios, o que eu posso fazer? Eu venho com um pincelzinho chanfrado e um pouquinho de sombra preta, ou se você não quiser usar sombra preta ou quiser usar um delineador, tudo bem. Então, só pra fazer um acabamento, eu vou esfumar uma sombra preta aqui na raiz desses cílios. Sombra preta, pincelzinho chanfrado. Se você tiver com dificuldade, pode puxar um pouquinho assim, ó, pra você conseguir aplicar bem rente aos cílios. Caso você já tenha clareza ali ao enxergar, pode só vir com o pincel de cima. Cuidado pra não tentar vir com ele daqui, ó. Também é ideal vir com ele de cima, porque uma sombra preta na pele que já tá feita pode fazer um estrago. Então vem com o pincel de cima. Se você achar mais fácil, dá essa puxadinha e vem pintando ali a raiz desses cílios, tirando esse branquinho. Dando uma esfumadinha com o pincel chanfrado mesmo, porque o de cá eu acabei fazendo um pouquinho mais grosso. Então eu esfumei o do lado de lá e vou esfumar o de cá, só para eles ficarem mais iguais. E estamos prontas! O que vocês acharam? Dá um efeito, né? Bota um cílio, um batonzão, fez uma pele, já tá pronta para qualquer evento.
Vocês gostaram? Se tiver com alguma dúvida, me dizem nos comentários para eu tentar te ajudar, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!